Tá, aula passada eu tinha falado sobre soluções de Möbius, né? Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo na minha tela? Ok. Tá. Aula passada eu tinha falado sobre soluções de Möbius, né? Que são, tipo, funções do plano complexo. Alguém ia falar alguma coisa? Escutei um... da esfera, né? Que é o plano complexo juntamente com o infinito. Né? Uma translação de Möbius é uma função da esfera na esfera, dada dessa forma. Mais B, CZ mais D, onde o determinante da matriz ABCD é diferente de zero. Né? E essa relação de transformações de Möbius em matriz é bastante comum. Né? Se eu tiver F1 de Z igual a A1Z mais B1Z, C1Z, B1, né? E eu tiver F2Z igual a A2Z mais B2, C2Z mais D2, então eu mostrei que F1 bola F2, né, quando você compõe as duas, né, esse bola é composta, né, F1, F2Z. Essa aqui é uma translação de Möbius também, e ela é da forma... vamos usar 3. A3D, AB3, C3Z, D3, onde a composta acaba correspondendo à multiplicação. C3, D3. Isso aqui acaba sendo a matriz A1B1, C1B1, B1, vezes a matriz A2B2, C2D2. Ou seja, compor transformação de Möbius acaba se traduzindo em multiplicar matrizes. Né? E eu também provei que toda translação de Möbius, se você tem a translação de Möbius arbitrária, você consegue obter ela compondo transformações do tipo AZ mais B com A diferente de zero e 1 sobre Z. Né? Usando só esses dois tipos de função e a composta, você consegue obter todas as transformações de Möbius. Né? E pelo fato de transformações desse tipo e transformações desse tipo levarem círculo em círculo e preservar ângulo, você tem que toda transformação de Möbius leva círculo em círculo e também preserva ângulo. Certo? E é nesse ponto que a gente está. Né? Lembra que essa transformação aqui, a Z mais B, o mais B ele é uma translação e o AZ ele corresponde a uma dilatação misturada com uma rotação. Então, a primeiro tipo de transformação simplesmente é transladar com uma rotação dilatada, coisa assim. A segunda transformação é mais fácil ver na esfera. Se você tem na esfera e você tem o eixo Y, né? Essa transformação ela pega a esfera, então você pega um ponto do plano, joga para a esfera, gira 180 graus em torno do eixo X e projeta de volta. Essa é 1 sobre Z. Certo? Isso tem no vídeo que eu postei no Discord, que é a tarefa do final de semana. Então, essa foi a aula passada. Eu falei de translações de Möbius, que são essas coisas. Hoje a gente vai falar mais de translações de Möbius, mas antes, eu queria mostrar um negócio. Deixa eu achar aqui. Pô, onde que eu coloquei isso? Tá. Não espionem meu Telegram, por favor.
sei que ele está no meu Telegram em algum lugar. Aqui. Eu achei esse negócio muito legal. Eu posto depois lá. E esqueçam essas figuras, essas figuras tridimensionais. Pensam só no plano. Depois talvez eu fale, mas esse espaço aqui, que é tipo, em essência, você está pegando o plano, dentro de R3, você está pegando a parte de cima, certo? Está pegando o semi-espaço. Esse espaço é o espaço hiperbólico tridimensional. E essas figuras, essas imagenzinhas bonitas aqui, elas explicam como é que transformações de Möbius, como é que elas funcionam como transformações que preservam distância no espaço hiperbólico tridimensional. E elas geram essas figurinhas aqui. Essas figurinhas, elas são meio que o correspondente tridimensional do que seria isso em geometria plana, por exemplo. Translações, elas são coisas assim, que elas pegam pontos e transladam, né? Então, os pontos ao longo de translação, eles fazem essas trajetórias que são linhas, assim. E você tem rotações, que elas pegam pontos e giram em torno do eixo, etc. Essas figuras aqui, elas meio que fazem a mesma coisa. Se você pegar cada ponto brilhante aqui, eles são pontos se movendo ao longo de rotações, ao longo de, que seriam translações, ao longo de translações e rotações misturadas, assim. E tem umas brisas muito fortes nisso, assim. E eu queria mostrar esses desenhos. Eu não sei se eu vou conseguir explicar o que eles são, precisamente, mas eles são bonitinhos de qualquer forma. Eu queria mostrar eles. Então, voltemos ao... Já fiz o desenho. Vou mostrar. Então, a gente estava falando das transformações de Möbius, foi isso que eu falei, em essência. E hoje a gente vai falar de variante eu vou falar que transformações de Möbius são... Bem, quando você estuda geometria plana, você tem que, dado dois pontos arbitrários do espaço, você consegue pegar esse ponto e levar no outro. Simplesmente pegando uma translação. Você consegue pegar um ponto e transladar no outro, né? Então, se diz que a geometria plana é transitiva. Se você pegar dois pontos, você não consegue levar esse par de pontos no par de pontos, a menos que eles tenham o mesmo comprimento. Se os dois pontos tiverem a mesma distância entre si, os dois pares de pontos, então você consegue levar uma no outro usando translação e rotação. Então, se diz que a geometria plana é transitiva, mas ela não é transitiva. Ela não consegue pegar dois pontos arbitrários e levar em dois pontos arbitrários. Só que em vez de você usar rotações, translações, flexões, etc., e você adicionar dilatação na geometria plana, a gente fizer uma geometria de dilatação, então aí a gente tem que dois pontos são levados em dois pontos qualquer, porque você pode pegar esse segmento, levar até no outro e dilatar, né? Então, se você adicionar dilatação, a geometria plana com dilatação, ela é transitiva, ela é transitiva, mas ela não é transitiva. Ela não consegue pegar qualquer triângulo e levar em qualquer triângulo. Existe um invariante que é os ângulos internos do triângulo. Os dois triângulos têm que ser semelhantes para você pegar um triângulo, levar no outro, dilatando e transformar no outro, assim, né? Então, a geometria plana só com isometrias, ou seja, sem dilatação, ela é transitiva, mas ela não é transitiva. Para dois pontos existe um número que a gente tem que calcular, que é a distância. A geometria plana com dilatação, ela é transitiva, transitiva, mas ela não é transitiva, ela tem esse invariante extra, que é os ângulos. E é isso. Agora a gente vai falar de transformações de Möbius. As transformações de Möbius, elas são transitivas. Você consegue pegar qualquer ponto do plano complexo com infinito, né? Qualquer ponto e simplesmente levar esse ponto no outro. Por exemplo, se esses dois pontos são finitos, você simplesmente pode transladar. E se o ponto é infinito, você consegue fazer tipo 1 sobre z. Isso aqui vai levar o infinito no zero. E depois você consegue levar no b. Então, isso aqui leva o infinito no b, por exemplo, né? Então, usando transformações de Möbius, você consegue levar qualquer ponto em qualquer ponto na esfera.
A transformações de Möbius elas também são dois transitivos. Elas conseguem levar pares de pontos em pares de pontos. Isso eu não vou provar, porque eu vou provar que é 3 e 3 implica 2. Deixar o Telegram. E, além disso, ela é 3 transitiva. A transformação de Möbius ela pega 3 pontos qualquer da esfera e leva em 3 pontos qualquer. Certo? Então, da mesma forma que geometria plana ela é um transitivo, ela leva um ponto e um ponto, a transformação de Möbius ela pega 3 pares de pontos qualquer e leva em 3 pares de pontos qualquer. Mas a geometria das transformações de Möbius não é 4 transitiva. Ela não pega 4 pontos qualquer e leva em 4 pontos qualquer. Marcelo? Hugo, Oi. tá ouvindo? Tô ouvindo. Então é o seguinte, você falou que ela mantém ângulos, mas ao mesmo tempo ela é 3 transitiva. Como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Ela preserva ângulos e é 3 transitivas. Tipo... Porque preservar ângulo não quer dizer que você preserva distância. Tipo... Por exemplo, se você tem um círculo... Um círculo assim... Tipo... É mais fácil eu provar do que eu explicar a intuição. Eu não tenho intuição do porquê que ela preserva ângulo. A razão pela qual ela preserva ângulo é porque você consegue construir a função explicitamente e a função é a translação de Möbius. Em essência é isso. Né? Então, dado 3 pontos, você consegue levar em 3 pontos, porque você constrói a função explícita, essa translação ela vai ser uma translação de Möbius e, portanto, preserva ângulo. Mas o porquê que você conseguiria fazer isso a priori, sem conhecimento de translação de Möbius, isso não é óbvio para mim, eu não faço ideia. Por que deveria ser assim? Porque mesmo você pega a esfera, você pega 3 pontos qualqueres, né? 3 pontos determinam um círculo, né? Então, em essência, você está falando que existe uma transformação da esfera na esfera que leva um círculo grande num círculo menor, sabe? Isso mesmo já não é óbvio, sabe? Então, meio que... Eu acho que tem que provar, acho que não tem uma intuição que não seja por Möbius, assim. Talvez seja insatisfatória essa resposta, mas eu realmente não sei a resposta. Então, a primeira coisa que eu vou provar é que, dado o W1, W2, W3, existe uma translação de Möbius que leva o W1 no 0, o W2 no 1 e o W3 no infinito. Aqui eu estou supondo sempre que o W1, W2 e W3 são diferentes, são 3 pontos diferentes, certo? Para fazer sentido o negócio. Né? Então, além disso, essa função é única. Só existe uma função que leva W1 no 0, W2 no 1, W3 no infinito, que é uma translação de Möbius. Só existe uma translação de Möbius que faz isso. Né? Então, como é que você constrói? Você constrói ela na raça. Né? Então, eu vou construir a função que leva W1 no 0, W2 no 1, W3 no infinito. Bem, vamos olhar só para essa... Ignora essa parte aqui. Olha só para essa parte aqui. Repara que eu pus o Z menos W1 em cima, porque em W1 ela tem que valer 0. Então eu ponho Z menos W1, porque se eu plugar Z igual a W1, isso aqui dá 0. Pelo mesmo motivo, eu coloquei Z menos W2 na frente. Certo? E porque quando Z igual a W... tá errado, né? Já comecei bem a aula. É W3, porque eu quero que em Z igual a W3 isso dê infinito. Certo? Além disso, eu quero que em Z igual a W2 isso dê 1. Então, eu apago, porque está escrito errado, né, para variar. Né? Então, isso aqui já leva W1 no 0, W3 no infinito, e eu quero que leve o W2 no 1. Quando eu calcular isso em W2, vai ser W2 menos W1, W2 menos W3. Então eu ponho aqui em cima para cancelar. 2 menos W1. Né? Quando eu coloco esse cara na frente multiplicando, ele é um número complexo, eu vou ter que essa função, de fato, ela pega W1, leva no 0, W2 ela leva no 1, e o W3 ela leva no infinito. Né? Repara que com isso você consegue levar qualquer ponto em qualquer 3 pontos em qualquer 3 pontos automático. Isso já responde a pergunta do Marcelo. Porque se eu consigo pegar W1, W2, W3 e levar
no 0, 1, infinito. Aí eu tenho o ponto o 1, o 2, o 3. Eu consigo também levar para 0, 1, infinito. Então, eu componho as duas funções. Eu componho a que vem dos Ws para o 0, 1, infinito, com a inversa da outra. E isso vai levar o W1 no 1, passando pelo 0. Isso vai levar o W2 para o U2, passando pelo 1. E isso vai levar o W3 no U3, passando pelo infinito. Né? Então, usando esse truquezinho de fabricar função explícita, você consegue levar... você consegue levar 3 pontos qualquer em 3 pontos quaisquer. Certo? Tá claro isso? Ficou claro? Né? Mas até então a única coisa que eu fiz é construir a função que leva 0, 1 infinito. Então eu vou mostrar que ela é única agora. E não tem outra. Então se eu tenho T1 e T2 e elas levam W1, W2, W3 em 0, 1 infinito, então se eu compor uma com a inversa da outra, ela leva 0, 1 infinito em 0, 1 infinito. Porque a T2 ela leva, a T2 menos 1 ela leva o 0 para W1 e a T1 leva o W1 de volta para o 0. Né? Então, essa transformação T1 T2 menos 1, ela fixa o 0, 1 infinito. Só que a gente sabe que multiplicação de translação de Möbius é translação de Möbius. Então a gente tem que, essa F é dessa forma, eu calculo em 0, isso aqui vai ser P sobre D igual a 0, isso implica que o B é 0 já. Então, a F0 igual a 0 implica que o B é 0. F de infinito igual a infinito, isso aqui dá A infinito, C infinito mais D. Se o C é diferente de... Se o C é diferente de 0, esse infinito corta com E, assim, em essência. Pensa em termos de limite, né? Se o C é diferente de 0, o limite existe e isso dá A sobre C. Né? Então, o único jeito disso aqui explodir, dar infinito, é se C for 0 mesmo. Né? Então, como a gente quer que A sobre infinito, A vezes infinito sobre C vezes infinito mais D é igual a infinito, a gente tem que ter C igual a 0. Né? E a gente já tem o B igual a 0, C igual a 0. Então, se F de 1 é igual a 1, então A vezes 1 sobre D é igual a 1, então A é igual a D. Certo? Então, o que a gente mostra é que esse cara é 0, esse cara acaba sendo 0, esse cara acaba sendo 0, e o A é igual a D. Né? E, portanto, a gente tem que F de Z igual a Z. Né? Ou seja, a F é a função identidade. Né? Então, a gente pegou T1 vezes T2 menos 1, mostrou que isso é identidade, e, portanto, T1 é igual a T2. Tudo bem isso? Está claro? O argumento? Alguma objeção? É curiosa a pergunta do Marcelo. Eu não sei a resposta intuitivamente, assim, por que você consegue levar 3 pontos em 3 pontos? Usando só translações de Möbius, assim. Mas o fato é que você consegue explicitamente construir. Mas heuristicamente, assim, não é muito óbvio para mim. Tudo bem? Então, a gente provou que só existe uma função que leva W1, W2, W3 em 0, 1, infinito, e essa função é única. Ela existe e é única. Né? Agora, a gente simplesmente adapta o argumento de cima para provar o caso geral. Se eu tenho o 1, o 2 e o 3, V1, V2, V3, então só existe uma transformação que leva o 1, o 2, o 3 em V1, V2, V3. Para provar a existência da função é o argumento que eu tinha dito antes. Você pega 3 pontos arbitrários, certo? Então, existe uma transformação T1 que leva o 1 para 0, o 2 para 1, o 3 para infinito, que é dado pelo teorema anterior. E também existe uma T2 que leva V1 em 0, V2 em 1 e V3 em infinito, certo? Então, a função que a gente deseja é T1, que faz isso, vem para cá, faz essa direção aqui, T1, composta... Ué, o que aconteceu? Nossa, de repente apagou tudo. Tá, a gente tem a T1 composta com a T2 menos 1. E essa é a função que a gente deseja. Ela leva o 1 no V1, o 2 no V2, o 3 no V3, certo? A única questão é mostrar que ela é única. Só existe uma função desse tipo.
que leva o 1, que leva os UIs em VIs, né? Então, vamos supor que tem outra, que é uma telinha, que faz a mesma coisa. Ela leva o 1 no V1, o 2 no V2, o 3 no V3. Então, se você compor T-1 com telinha, isso fixa o 1, fixa o 2 e fixa o 3. Certo? E, portanto, se você compor com T1, T1 menos 1 na direita e T1 na esquerda, ou seja, se você conjugar, você fixa o 0, 1 e o infinito. E, portanto, pelo argumento que eu tinha dado em cima, essa função é a identidade. Aí você multiplica por T1 a menos 1 na esquerda e T1 na direita. Você vai ter que T' bola, T menos 1 bola T, linha, é igual a T1 menos 1, T1, que é igual a identidade, e, portanto, T é igual a T'. É meio que o mesmo argumento de cima. Então, moral da história, essa conta que é, tipo, relativamente simples, prova um fato que é, tipo, absolutamente não óbvio. Que é o fato de você pega 3 pontos arbitrários no plano, na esfera, complexos de união infinito. Existe uma transformação de Möbius única, que leva esses 3 pares de pontos na ordem, nesses 3 pares de pontos na ordem. Ela existe e é única. Isso é um fato não óbvio, assim. O que é menos óbvio ainda se você pensar na esfera. Que é tipo, se você pensar em termos da esfera que você tem infinito, assim, e tal, você está dizendo que você tem, tipo, 3 pontos na esfera e 3 pontos muito pertinhos. Certo? Você tem 3 pontos longe e 3 pontos pertinhos. Você consegue levar esses 3 pares de pontos nesses 3 pares de pontos por uma transformação que é relativamente simples, assim. E que preserva ângulo e que preserva círculo. Certo? Isso é exótico. Mas é o que ocorre. Né? Além disso, como ela preserva 3 pontos, ela leva 3 pontos em 3 pontos, a gente sabe que 3 pontos determinam um círculo, certo? Então, se eu tenho 3 pontos, 1, o 2, o 3 e o círculo, passando por esses 3 pontos, então a imagem vai ser o círculo, a imagem desse círculo vai ser o círculo passando por V1, V2, V3. Por quê? Porque a gente sabe que a imagem de 1, o 2, o 3 é V1, V2, V3. A gente sabe que transformação de Möbius leva círculo em círculo. E a gente sabe que 3 pontos no plano, sempre na esfera, sempre determinam um único círculo. Certo? 3 pontos no plano. Se eles estiverem no plano, vai determinar um círculo. E se eles estiverem, tipo, colineares, vai determinar um círculo também, que passa pelo infinito, vai ser um círculo na esfera. E se os 3 pontos forem, tipo, 2 pontos e o infinito, determina um círculo também, que é passando pelo infinito. Né? Então, o fato é que, tipo, a gente não só provou que 3 pontos... Posso fazer uma pergunta? Pode. Hugo, você tem 3 pontos colineares. Uhum. Você consegue levar em 3 pontos que não são colineares. Consegue. E como é que isso pode preservar ângulo? Porque... Tipo... É isso, eu estou entendendo a conta, mas não faz sentido com a lógica disso. Não, eu entendo, seu. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, vamos pegar... Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Vamos pegar esse círculo aqui, que é o 0, 1 e infinito, certo? E aí a gente pega uma linha perpendicular. Certo? E vamos mandar esse círculo aqui, essa linha aqui, a vertical, essa linha aqui, para esse círculo. Né? Essa linha, vamos levar, então, a gente tem o quê? A gente tem, tipo, então, esse aqui é o 0, 1, infinito. Vamos pegar, tipo, o círculo que é 1 e menos 1, certo? Então, por exemplo, a gente tem uma transformação de Möbius que leva 0 no 1, o 1 no i e o infinito no menos 1, né? Então, o que eu estou fazendo é mandando esse círculo aqui
para esse círculo aqui. Certo? Agora, a gente tem que ver qual é a imagem desse círculo aqui. Desse círculo passando pelo 0. Né? O 0, ele virou o 1. Então, esse ponto aqui, ele vira o 1 agora. E esse círculo aqui, ele passa pelo infinito também. Então, ele vai passar... Então, ele passa... Essa reta vertical, ela passa pelo 0 e pelo infinito. Então, na imagem, ela tem que passar por 1 e tem que passar por menos 1. Então, esse cara vira esse segmento de reta. O que não é muito interessante esse caso. Vamos pegar esse caso aqui, essa reta perpendicular aqui. Né? Então, essa reta azul... Vou pôr a setinha para cima. Essa reta azul, ela vira essa reta azul. Agora vamos ver essa reta rosa. Essa reta rosa, o 1 ele é levado para o i. E o infinito é levado para menos 1. Então, esse cara é levado num círculo perpendicular. Porque a imagem de círculo é círculo. Certo? E preserva o ângulo de 90 graus. Então, é um círculo que intersecta o círculo preto em 90 graus. Tá claro, Marcelo? Tá acontecendo? Ok, tô entendendo. Repara que preserva ângulo. Isso. Tipo, o problema é que, tipo assim, as retas viraram um círculo. Algumas das retas viraram um círculo. Né? Essa reta aqui virou círculo. Mas o ângulo de 90 graus continua sendo preservado. Por mais exótico que isso seja. Entendi. Se você pegar, por exemplo, uma reta com inclinação tipo alfa, isso vai levar para um círculo, né? Tipo, se eu pegar, por exemplo, meus desenhos aqui. Se eu pegar aqui, não, 0, 1, infinito, certo? Se eu sair daqui com o ângulo alfa, certo? Aqui você vai ter tipo o menos 1, o i. Esse círculo rosa ele vai continuar passando por 1 i. Só que ele vai fazer um círculo que é assim agora. Que não está muito redondo, mas o ângulo aqui é alto, tá? Não está muito redondo, mas era para ser um círculo. Tá claro? Sim, faz sentido agora. É estranho, mas tipo, a ideia é pensar que retas são círculos, assim. Deixa eu ver a pergunta do Jean. Esse caso leva pontos em pontos e não triângulo. Não leva triângulo em triângulo. Definitivamente não leva triângulo em triângulo. A menos que você considere triângulos feitos de círculos como triângulos. Né? Tipo... não leva. Definitivamente não leva triângulo em triângulo. Leva... É porque, tipo, preservar triângulo não faz sentido, porque triângulos, eles têm lados retos, né? Eles têm lados que são segmentos de reta. E translações de Möbius não preservam a noção de segmento de reta. Ele vai transformar um segmento de reta num segmento de círculo. Né? Então, o que poderia acontecer é que, tipo assim, se você tem um triângulo, né? Você poderia ter uma translação de Möbius que leva esse triângulo a algo que é tipo... Né? Onde cada um desses aqui é um segmento de círculo. Então, não preserva o círculo no sentido usual. Isso responde a tua pergunta, Jean? Levando pontos em pontos. Isso. Ok. Acho que isso... Então, moral da história, 3 pontos arbitrários são levados em 3 pontos arbitrários por translações de Möbius. E não só isso, tipo... Se você pegar... As translações de Möbius, elas preservam orientação também. Então, tipo, se eu pegar o 1 levando pro 2, levando pro 3 e fizer setinhas,
né? No resultado, eu vou levar V1 em V2 em V3, certo? Só que tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, que é o que é preservar a orientação. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha. É tipo, imagina que eu tenho o 1, o 2, o 3, e aí eu tenho o meu círculo. Eu deveria ter desenhado o círculo primeiro. Certo? E eu construo uma transformação de Möbius que ela leva o 1 em U1, só que ela inverte a orientação. Ela leva o 2 no U3 e ela leva o U3 no 2. Então, o que ela vai fazer é, tipo, pegar esse círculo aqui que está marcado no sentido horário, né? E ele vai mandar para o círculo que está marcado no sentido anti-horário. Né? Porque agora eu estou mandando o 2 para o 3. Certo? Então, a pergunta natural é tipo assim, esse bordo aqui, esse disco aqui, o que vai acontecer é que ele vai ser levado para o lado de fora. Né? E ele vai conter o infinito. Né? O que vai acontecer é que, tipo assim, embora pareça que o lado de fora do círculo não é um disco, ele é um disco, só que ele tem o infinito. Né? Se você olhar ele na esfera, você vai ver ele como um disco. Né? Então, as transformações de Möbius levam o disco. Se você tem um círculo percorrido no sentido anti-horário e você tem o disco de dentro, ele vai levar no disco de dentro também do resultado, que é um círculo percorrendo no sentido anti-horário também, ele vai ter um disco que está dentro. Só que o lado de dentro aqui, nesse caso, tem o infinito. O lado de dentro acaba sendo o lado de fora. Eu não sei se ficou claro isso. Ficou confuso? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que pode acontecer esse fato do disco de dentro virar o disco de fora, se você permutar versos, por exemplo. Ficou claro? Né? Tipo, a ideia é que, tipo, é pensar em termos de esfera, né? Você tem esfera, e aí imagina que você tem um disco na esfera, e aí eu levo pro disco, e aí eu tenho o interior. Se eu levar pro mesmo disco, só que no sentido anti-horário, se eu fizer o mapa aqui, tipo, leva o disco nele mesmo, só que inverte a orientação, esse disco de dentro acaba virando disco de fora. Né? Que vai englobar a esfera inteira, menos esse buraco aqui. Tá claro isso? Manifestem-se, pessoas. Tá claro? Tá confuso? Né? Porque, tipo, não tem muita opção. Meio que, tipo, quando você tá dentro do disco, imagina que você tá dentro do disco, você vê a orientação percorrendo no sentido anti-horário. Então, na imagem, você tem que ver percorrendo no sentido anti-horário também. Certo? Então, você vai estar do lado onde, quando você olha, está percorrendo no sentido anti-horário também. Tá claro, pessoal? Manifestem-se aí. Tá muito silencioso isso. Silêncio normalmente é coisa ruim, assim. Tá claro? Ok. Então, tipo, esse é um aspecto da transformação de Möbius, que é transformações de Möbius, elas são 3 transitivas. Né? A questão é, tipo, se ela é 4 transitiva, né? E a resposta é não. As transformações de Möbius não são 4 transitivas. E como é que a gente mede isso, né? Então, primeiro, a gente tem que entender o que distância mede. Distância, quando você está estudando geometria plana, usando só rotação, translação, reflexão, distância, ela é uma coisa, alguma coisa que você constrói que distingue pares de pontos, né?
você tem um par de pontos, você tem um par de pontos, e se a distância deles é diferente, você certamente sabe que você não consegue transformar um no outro, né? Aqui vai ter a mesma coisa, vai ter um invariante de 4 pontos. Seria uma distância que envolve 4 pontos, de certa forma. Vai ter um invariante de 4 pontos que distingue 4 pontos de 4 pontos. E esse invariante ele pode parecer estranho, mas ele tem significado geométrico, assim, né? E esse invariante se chama razão cruzada, que eu vou chamar de cross ratio, porque é o jeito que todo mundo fala, e eu vou me sentir incomodado falando razão cruzada, né? O cross ratio é essa coisa aqui. Você constrói a coisa, digamos que mais natural com 4 pontos, assim. Você investiga qual que é a coisa que, tipo, tem cara de transformação de Möbius, que envolve 4 pontos, que é, tipo, mais claro. Que, tipo, seria isso, né? E isso aqui tem um significado geométrico, eu vou explicar o que é daqui a pouco, né? Mas isso aqui, então, é, tipo, Z1 menos Z3 sobre Z1 menos Z4. Repara que aqui apareceu Z1 uma vez em cima e Z1 uma vez embaixo. Já. E aqui você tem Z3 uma vez em cima e Z4 uma vez embaixo. Então, para balancear essa fórmula, eu vou fazer o Z3 aparecer embaixo agora, ele apareceu em cima. E eu vou aparecer o Z4 aparecer em cima agora. Então, é Z2 menos Z4, Z2 menos Z3. Repara que todas as letras aparecem uma vez só em cima e uma vez só embaixo. O Z1 ele só aparece uma vez em cima e aparece só uma vez embaixo. O Z2 ele aparece só uma vez em cima, só aparece uma vez embaixo. O Z3 é a mesma coisa, o Z4 é a mesma coisa, né? E é meio que tipo, se você tentar fazer uma fórmula onde cada letra aparece somente uma vez em cima e uma vez embaixo, e que tem cara de transformação de Möbius, você vai acabar batendo nisso, assim. Mas o que isso mede vai ficar claro no resultado que eu vou provar a seguir, assim. Então, eu vou definir essa coisa cabalística, esse ser iluminado aqui, que é esse invariante de 4 pontos, que é Z1, Z2, Z3, Z4, ele é Z1 menos Z3, Z1 menos Z4, vezes Z2 menos Z4, Z2 menos Z3. E eu vou explicar o que isso mede, certo? E para entender o que isso mede, eu vou usar um resultado de geometria plana. Então, o resultado é assim. Você tem 3 pontos, certo? Z2, Z3, Z4. E aí eu adiciono um quarto ponto, que é o Z1. A pergunta que eu quero responder é tipo assim, quando que Z1 pertence ao círculo, passando por Z2, Z3, Z4? A resposta é, Z1 está no círculo, se somente se aquele invariante é real. Então, de certa forma, o que aquilo mede é se 4 pontos estão sobre o mesmo círculo ou não, né? É o que isso mede, em essência. Pode não parecer, mas o que isso aqui está medindo é se 4 pontos estão no mesmo círculo ou não. Então, da onde que vem essa intuição, né? Então, vamos lá. Vamos pegar... Então, a gente tem 4 pontos, né? Então, a gente tem Z2, Z3, Z4, e a gente está traçando o círculo passando por Z2, Z3, Z4. E a gente está se perguntando se Z1 está sobre o mesmo círculo, né? Então, vamos lá. Então, vamos usar os nossos conhecimentos de rotação que a gente fez com os números complexos, né? Se você pegar Z4 menos Z2 e normalizar ele, ou seja, dividir pelo comprimento dele, então você faz Z4 menos Z2 e divide pelo comprimento dele, você obtém um número complexo de norma 1, certo? E se você fizer Z3 menos Z2, você obtém, normalizando também, um cara de comprimento 1, certo? Então você tem uma setinha de comprimento 1 aqui e uma setinha de comprimento 1 aqui. Certo? E se o ângulo θ é o ângulo que está em Z2 e vai de Z3 para Z4, então esse ângulo θ satisfaz essa relação, porque para você chegar de Z3 para Z4 você tem que rotacionar ele, o ângulo θ, né? Então essa aqui é essa seta aqui, essa aqui é essa seta aqui, essa aqui corresponde a isso, e esse rapaz corresponde a isso, né? Então, para obter essa seta, você tem que girar essa θ graus. E, portanto,
se você pegar isso aqui e simplesmente fizer o Z2 menos Z4, Z3 sobre Z4, você vai obter que isso aqui é C1 vezes Z elevado a θ, onde C1 é uma constante positiva. Certo? Então, em essência, o que tá errado. Isso aqui é muita letra, muito difícil de acompanhar isso. Z2 menos Z3. Né? Então, em essência, o que Z2 menos Z4, Z2 menos Z3 mede é a menos de uma constante o ângulo feito em Z2. Certo? E agora a gente faz a mesma coisa com relação ao Z1, só que a gente não sabe se o Z1 está no círculo ou não. Né? Então, vamos chamar de gama o ângulo que ele faz indo de Z3 até Z4. Percorrendo de Z3 a Z4. Né? Então, novamente, você tem Z4 menos Z1, normalizado, dividido pela norma. Ele é E elevado a I gama, Z3 menos Z1, Z3 menos Z2 em módulo. Certo? E, portanto, a gente obtém, usando o mesmo raciocínio, isso aqui. Certo? Então, esse quociente, assim, a menos de uma constante positiva, além de um número positivo, ele mede o ângulo. Então, se você fizer o cross ratio, de Z1, Z2, Z3, Z4, você vai obter essa coisa, que é uma constante positiva, vezes esse número, E elevado a θ menos gama. Né? Então, em essência, o que o cross ratio mede é se o ângulo visto de 1 e 2, Z1 e Z2, se eles... se a diferença desses ângulos é real. Tipo, em essência o que você está medindo é se isso aqui é um número real. Certo? Então, vamos ver casos. Certo? Se o Z1 está sobre o círculo, desse lado aqui, né? Ou seja, se o Z1 está de acordo com essa configuração, então o gama é igual ao θ. Né? Tem esse resultado da geometria plana. Deixa eu fazer uma observação de geometria plana aqui. Se eu tenho um segmento e esse cara tem ângulo alfa, então com relação ao centro, se esse cara é alfa, esse cara é 2 alfa. Certo? Então o que acontece? Se eu tenho 2 pontos, não importa o ponto que eu pegar aqui, desse lado, se esse ângulo aqui é 2 alfa, esse é alfa. Né? Moral da história, se você pegar 2 pontos, você pregar 2 pontos num círculo, você pegar tipo assim, as linhas ligando um terceiro ponto a esses 2 pontos embaixo, o ângulo nunca se altera. Certo? E, então, o que acontece é isso. Você tem que... Esses ângulos ao longo do círculo são sempre constantes. Né? No caso, tem um caso particular que é tipo... De certa forma, eu usei numa aula anterior. Que é tipo... Quando você tem no caso... Onde você tem... Esses 2 pontos como sendo um diâmetro, esse ângulo é π sobre 2, né? Porque esse ângulo é π. Certo? Se esse ângulo é π, esse tem que ser π sobre 2. Certo? Por isso que, se você pega um diâmetro no círculo, e você caminha com um terceiro ponto, os triângulos que você forma sempre são retângulos. Né? Então, aqui eu vou usar esse mesmo princípio. Assim. Se você tem o Z1 sobre o círculo, nessa configuração, então o θ é igual a gama, e, portanto, o θ cancela com gama aqui. Isso dá um número real. Então, se Z1 está no mesmo lado de Z2, o que acontece é que são um número real positivo. Né? Se Z1 está do outro lado, né? Se o Z1 está do outro lado, então o ângulo que ele mede é esse ângulo de Z3 para Z4, que é esse ângulo gama aqui. Né? Então, o que vai acontecer é tipo meio que a mesma coisa. Né? O que vai acontecer é tipo, você tem um círculo, aí você vai ter tipo Z3, Z4, aí você tem Z2, você tem Z1,
E o que vai acontecer é que, tipo, você vai ter... Você tem esses ângulos aqui. Você tem esse ângulo θ, tem esse ângulo γ, certo? Aí você também tem o ângulo com relação ao centro, né? Vou fazer um centro mais um centro aqui. Você tem esse ângulo aqui. Pelo princípio que eu discuti antes, esse ângulo aqui é 2θ. Certo? E pelo mesmo princípio... Opa, desculpa. Volta. Esse ângulo aqui é 2θ. Né? E como esse ângulo aqui ele é 2π. Nossa, que cor horrível. Como esse ângulo aqui ele é 2π menos γ, esse ângulo aqui acaba sendo... Certo isso? Não. Esse cara aqui acaba sendo 2 vezes 2π menos γ. Né? Então, moral da história, a gente tem tipo 2θ mais 2 vezes 2π menos γ. Isso tem que ser 2π. E agora a gente reza para dar certo. É tipo 2θ mais 4π menos 2γ igual a 2π. E, portanto, a gente tem que θ é igual a γ menos π. Menos 2π, talvez. Se eu não errar a conta, né? Eu errei a conta definitivamente. Né? Fiz a conta. Vamos lá. Então, isso aqui é 2θ igual a 2γ menos 2π. Isso aqui é θ igual a γ menos π, certo? Então, o que eu quero dizer então é que, tipo assim, se você está nessa configuração onde o θ está aqui e o γ é esse ângulo de fora, os dois são relacionados por essa forma. Né? Então, θ é igual a γ menos π. Variar, está errado. Θ igual a γ menos π. Certo? E você substituindo aqui, então, θ igual a γ menos π, então você tem tipo e elevado a iθ menos γ, isso aqui acaba sendo i elevado a menos iπ, que é menos 1. Certo? Então, nessa configuração aqui, onde o Z1 está do outro lado, né, onde o Z1 está desse lado, você tem que o cross ratio é negativo. Certo? Então, nos dois casos, onde o Z1 está no círculo, a gente tem que o cross ratio é um número real. Certo? E agora tem que ver os casos onde ele não está no círculo. Mas o que acontece quando ele não está no círculo é que, tipo assim, o que vai acontecer é, tipo, nessa configuração, o γ ele vai ser menor que θ, e, portanto, quando você fizer θ menos γ, isso aqui vai ser um número complexo não real. Certo? Então, nessa configuração onde o cara está muito para fora, você vai ter que, tipo, o γ é menor que θ. Onde o ponto está dentro, nessa configuração, você vai ter o γ maior que θ. Aí, conforme você aumenta, você vai vindo com esse ponto para cá, com direção ao outro lado, entre Z3 e Z4, você vai ter que o γ é menor que π mais θ, e você vai ter, tipo, que não é número real também. E quando ele sai do círculo, você vai ter que o γ é maior que π mais θ. Você vai ter vários casos, assim. Mas o fato é que, tipo assim, se o ponto Z1 não está no círculo, essas duas equações aqui não funcionam e você vai ter que isso aqui é um número complexo mesmo. Né? Então, em essência, é tipo, o que o cross ratio mede, é se 4 pontos estão sobre o mesmo círculo. Em essência é isso, tipo, essa é a intuição. Né? Ele mede o quão próximo de estar num círculo 4 pontos estão.
né? 3 pontos estão sempre sobre um círculo, 4 não necessariamente, né? Tá claro o que é cross ratio? Tipo, a expressão dele pode parecer, tipo, tirada do nada, mas depois que você pensa nele geometricamente assim, você começa a ver de onde que vem ele. Assim. Você começa a ver que o que ele está tentando criptar, assim, tipo, o que ele está querendo codificar é o fato de colinearidade de 4 pontos. Assim. Onde colinearidade aqui significa os 4 pontos estar sobre o mesmo círculo. Assim. Tá claro isso? Então, é meio que o cross ratio, ele é tipo a distância, entre aspas, na geometria do plano complexo com translações de Möbius, assim. A ideia é que o cross ratio, ele mede essa propriedade de 4 pontos serem tá no mesmo círculo, assim, né? E, tipo, é razoável de esperar, mas o cross ratio, ele é invariante, assim como a isometria é invariante, a distância é invariante por isometria, né? Se você translada ou se você translada ou você rotaciona ou você reflete 2 pontos, a distância preservada, a mesma coisa acontece aqui. Se você aplica uma translação de Möbius numa configuração de 4 pontos, então o que vai acontecer é que o cross ratio não muda. Né? Para ver isso é fazer a conta mesmo. Você pega números da forma AZ mais B e faz a conta, né? O que vai acontecer é que os A's vão se cancelar tudo e os B's vão se cancelar tudo. Então, se você usa transformações desse tipo, AZ mais B, você vai ver que o cross ratio é preservado. E se você usar a inversão, que é o caso menos óbvio, você vai ver que o cross ratio é preservado também. Que é uma conta também. Você faz o TZ com 1 sobre Z, você vai ter, tipo, o cross ratio é preservado. Então, moral da história, a gente construiu um invariante de 4 pontos, que é o cross ratio. Ele é de fato invariante, ou seja, se você pega 4 pontos, aplica uma transformação de Möbius, esse número não se altera. Além disso, esse número ele codifica se 4 pontos estão sobre o mesmo círculo ou não. Isso é tudo que a gente sabe até então. Certo? Então, é meio que tipo, você pode pensar no cross ratio como a distância generalizada, nesse caso. Coisa assim. E esse cara é bastante importante em vários contextos. Assim. Aqui não é muito diferente. Né? E o que acontece é que, tipo, assim como a distância na geometria plana, né, se você tem 2 pontos com mesma distância, você consegue uma sequência de isometrias que leva esses 2 pontos no outro. A mesma coisa acontece com cross ratio. Se você tem 4 pares de pontos que tem cross ratios iguais, então o que vai acontecer é que você consegue uma transformação de Möbius que leva um no outro. Então, assim como a distância, o cross ratio ele é o único invariante, né? Ele determina se 4 pontos são se consegue transformar neles ou não. E a prova é uma conta também. Eu não vou fazer a prova. Isso é meio que eu tinha planejado. Eu esperava que ia ser interrompido com mais frequência. Eu tenho a impressão que o pessoal tá boiando forte, assim. Né? Pessoal, se manifestem. 11 horas aí. Estamos na metade do curso. Né? Próximo. Professor. Diga. Bom dia. Bom dia. Sou o José. Se eu for fazer um programa de computador para decidir se os 4 pontos, por 4 pontos passam um círculo, bastaria calcular o cross ratio? Sim. Ele teria que ser igual a quanto? Igual ao número real. Ele só tem que ser um número real. Isso já garante que eles estão no círculo. Ele não precisa ser um número específico. Você só precisa que seja um número real. Muito obrigado. É isso que ele mede, assim, em essência. Assim. Né? Inclusive, eu tinha feito um programa que é esse cara aqui. Você vê se o número complexo, você pega... Aqui é tipo a função do cross ratio, né? Que é tipo
O meu F aqui, ele é A menos C, B menos C, B menos D, A menos D, né? Esse aqui seria o cross ratio de A, B, C, D. O que o cross ratio... Você pegar 4 pontos arbitrários e plugar aqui para fazer a conta, e for um número real, quer dizer que os 4 pontos estão no mesmo círculo. Se não for um número real, quer dizer que eles não estão no mesmo círculo. É só isso que ele mede. Ok, então, tipo... Esse último resultado aqui eu não vou provar, porque eu precisaria fazer umas coisinhas extras, assim, acho que vai ficar muito carregado se eu fizer isso. Né? Mas o fato é que, tipo, o cross ratio, ele é o único invariante. Se 4 pontos... se 2 quádruplas de pontos têm o mesmo cross ratio, então existe uma transformação de Beers que levam os 4 pontos nos 4 pontos. Certo? Ok. Isso era, em essência, o que eu tinha planejado para hoje. Então, vou falar agora, vou começar a falar de geometria hiperbólica. Então, tá. A geometria hiperbólica, então, plano hiperbólico, até então a gente está trabalhando com a esfera, né? A gente está trabalhando com a esfera. Né? Então, o nosso espaço era a esfera que era os complexos unidos com o infinito. Né? E a gente estava trabalhando, a gente estava estudando as transformações do tipo AZ mais B, CZ mais D, onde o determinante de A, B, C, D é diferencial. Bem, agora o que a gente vai fazer é tipo... A primeira coisa que eu quero observar é que você sempre pode supor que... Deixa eu passar um negócio. Sempre podemos supor que o... Deixa eu fazer assim. Então, a gente estava estudando isso. Agora o que a gente vai estudar é tipo... Nosso espaço agora... Agora é esse cara aqui. Que é o plano hiperbólico, o pessoal chama de plano hiperbólico. Onde x e y pertencem aos reais. E y é maior que zero. Certo? E a gente vai estudar as transformações de Möbius. Eu vou denotar por ISO. Vou chamar de isometrias do plano hiperbólico. Depois eu vou explicar por que é isometria. As isometrias do plano hiperbólico, elas são transformações de Möbius. Ao que o determinante é maior que zero. Né? Repara que, tipo, não só maior que zero. Né? Tipo, agora a gente vai só estudar transformações de Möbius com coeficientes reais. A, B, C, D pertencem aos reais. E o determinante CD é maior que zero. Né? Em essência, aqui, o que quer dizer isso aqui é tipo... Essas aqui são as transformações de Möbius que levam o H no H, que fixam o H. Fixam não, que deixam o H estável. Então, se você pegar uma transformação de Möbius dessa e aplicar no H, num ponto do H, você obtém um ponto do H. Então, a gente vai trabalhar com essas transformações em si.
Deixa eu pôr um aqui. Depois eu mexo nisso. É igual a 1. Repara que isso aqui está bem definido, né? Porque, tipo, se você pegar... Isso aqui é a matriz de uma translação de Möbius. Isso aqui é a translação de outra translação de Möbius. Se essa aqui tem determinante 1 e essa aqui tem determinante 1, então o produto também tem determinante 1, porque o determinante do produto é o produto dos determinantes, né? Então, isso aqui é o que se diz de subgrupo, né? Um subgrupo das translações de Möbius, né? É uma família de translações de Möbius que é fechada pela multiplicação, ou seja, você pode compor duas, multiplicar duas, e, além disso, você consegue inverter sempre uma translação de Möbius desse cara, né? Se você inverter ela, você obtém também uma matriz correspondente com determinante 1. Né? De fato, você consegue explicitar, né? Se f de z é igual a az mais b cz mais d, a inversa de z, se eu não errei a conta, é dz mais menos c, não, menos b, isso, menos cz mais d. Essa é a inversa. Que também tem determinante 1 e está nesse cara, né? Se esses caras são reais, esses caras aqui são reais, e o determinante continua sendo 1. Né? Então, agora o que a gente vai estudar é esse espaço, que é a parte superior do plano complexo, juntamente com essas transformações. Certo? A primeira coisa que eu quero observar é que se f pertence a ISO de H, então f leva a reta y igual a 0 em y igual a 0. Ou seja, ele leva o eixo x, né? Ele pega esse eixo e leva nele mesmo. A razão que voz do além... Tem alguma coisa errada nessa inversa. Porque não tem o termo A, não tem o A. É verdade, é verdade. Você tem razão. Tem um A aqui. Obrigado. Né? Ok, então... A primeira coisa que eu quero falar é que, tipo, transformações de Möbius desse tipo preservam a reta. Isso é bem simples de ver, na real. Porque, tipo, se você pega um número real, x, e você aplica f de x, né? Então, isso aqui é ax mais b, cx mais d. Isso aqui é tudo número real, isso aqui leva real no real. Certo? Então, o que vai acontecer é que essa transformação de Möbius leva essa reta nessa mesma reta. Certo? O que não é óbvio é que ela leva a parte de cima, a parte positiva, na parte positiva. Então, vamos fazer essa conta, né? Então, se eu tenho o z igual a x mais y, né? E a gente calcula az mais b, cz mais d, a gente quer saber se, com y maior que 0, a gente quer saber se a parte imaginária daqui também tem a parte real positiva, né? Então, a gente tem ax mais y mais b, cx mais y mais d, isso é igual a ax mais b mais a e y, né? Embaixo vai ser... Volta. Não, que é um y. Ajuda eu a fazer conta, pessoal, porque definitivamente eu vou errar. Embaixo é cx mais d mais i cy. Maravilha. Né? Aí você tem um número complexo embaixo, multiplica pelo conjugado. Né? Você tem cx mais d
ao quadrado, C ao quadrado, Y ao quadrado. Então eu estou multiplicando o cara de baixo pelo conjugado e multiplicando pelo conjugado em cima simultaneamente. Ou seja, estou multiplicando pelo conjugado embaixo e em cima ao mesmo tempo. O conjugado desse rapaz de baixo. Né? E o que eu obtenho é tipo AX mais B. Volta. AX mais B. Vezes CX mais D menos CY. Repare que essas contas com conjugado funcionam porque os coeficientes A, B, C, D, eles agora são todos números reais. Falta um I. I e CY. Obrigado. Quem sabe erra na hora. É isso aí. Dx mais D. Né? Agora a gente calcula esse monstro aqui, que vai ser AX mais B vezes, Deus do céu, CX mais D menos ACY ao quadrado. Né? Essa aqui é a parte real. Agora vamos calcular a parte que importa mesmo, que é a parte imaginária. Então, isso aqui é I vezes... Agora entra a parte imaginária. A parte imaginária é AX mais B. O que eu errei? Mais ACY, né? Porque I vezes I dá menos 1, com o menos vai dar mais. Obrigado. Isso. Esse aqui vezes esse, dá menos isso aqui. Esse aqui vezes esse, dá AY CX mais D. Certo? Ok. Então, o que a gente tem que mostrar é que essa parte aqui, ela é positiva. Né? Porque, tipo, isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária, né? Então, a gente só tem que ver o que está nesse parênteses aqui. A gente tem que mostrar que esse cara aqui, a pergunta é... Nossa, colorido. Então, vamos fazer a conta. Então, você tem AX mais B, CY mais AY, CX mais D. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é AC XY, com menos na frente, a menos BCY mais ACXY mais ADY. Olha, que sorte. Então, isso aqui cancela. Esse rapaz cancela com esse rapaz. E a gente obtém, então, Y vezes AD menos BC, que é o determinante da matriz AB, que é igual a Y. Certo? Então, moral da história, que é positivo, né? A gente pegou o Z original com a parte imaginária positiva. Então, moral da história, se a gente pegar um cara com a parte positiva, então, com a parte imaginária positiva, então a imagem com a translação de meio de determinante 1 também tem a parte imaginária positiva também. Certo? Moral da história, a gente mostrou que essas translações de Möbius aqui, elas levam esse disco de cima, né, que é o semi-espaço, o semiplano, ele é um disco de cima, né, ele leva esse disco nele mesmo. Certo? Ele preserva essa reta vertical, que é o círculo passando pelo infinito, certo? Além disso, ele leva o disco de cima no disco de cima. Certo? Ou seja, esse ISO H, de fato, ele transforma pontos do H
em pontos do H. Tudo bem? Então, a gente tem um espaço e a gente tem uma família de simetrias, um grupo de transformações, né? E, portanto, a gente tem, no sentido do Klein, uma geometria, né? A gente tem, tipo, um espaço com uma geometria. E essa é, de fato, a geometria hiperbólica. Tipo, esse é o plano hiperbólico. Esse aqui é o plano hiperbólico. Esse H é o plano hiperbólico. Agora, deixa eu... no meu GeoGebra aqui. Aqui, Hyperbolic House Plane. Porque, do mesmo jeito que tem uma GeoGebra para geometria plana, tem para geometria hiperbólica. Então. Nosso espaço agora é essa parte em cima da reta aqui, tá vendo? Você tem essa linha reta, nosso espaço é a parte de cima, né? E como na geometria euclidiana, o que vai acontecer é que existem retas. Só que as nossas retas, nessa geometria, né? Deixa eu escrever aqui. As retas, talvez eu vou escrever em aspas por enquanto, de H, são círculos perpendiculares ao eixo X. Né? Ou seja, as retas aqui, elas são círculos desse tipo assim. Eles são perpendiculares ao eixo X. Isso inclui essa reta também. Certo? Que é perpendicular ao eixo X. Essa aqui é uma reta que ela passa por esse ponto e passa pelo infinito também. Tipo, quando você olha para essa figura aqui, do semiplano, não pensa nela como um semiplano. Pensa que é um disco e em torno desse disco tem um círculo. Esse círculo é esse x juntamente com o infinito. Certo? Então, o H ele é um disco e a fronteira dele é um círculo. Certo? E as retas do plano hiperbólico, eles são os círculos, retas, etc., que são perpendiculares ao eixo X. Deixa eu pôr o infinito junto. Pergunte. O infinito está no plano hiperbólico ou não? O plano hiperbólico ele é só o interior do disco. Tá, ok. Certo? Tipo, se você pensar em termos da esfera, talvez pensando em termos da esfera. O que eu estou fazendo é tipo... Eu estou pegando tipo... a esfera, cortando ela ao meio. E eu estou pegando esse lado do disco aqui, esse lado do corte, como sendo um H. Esse lado do corte, esse lado essa semisfera, essa semisfera, ele é o plano hiperbólico, pensando na esfera mesmo, né? E o infinito, ele está na fronteira, mas o infinito não está dentro do disco. O disco, ele não tem um infinito. O disco desculpa, o infinito não está dentro do disco, o infinito está na fronteira. Agora deixa eu apresentar o GeoGebra de geometria hiperbólica que eu achei, que é, vamos lá, se eu tenho dois pontos, existe uma única reta determinada por esses dois pontos, né? Vamos fazer de novo, eu pego dois pontos arbitrários, o GeoGebra, ele acha, o GeoGebra, ele acha um círculo que é perpendicular ao bordo e intersecta. Inclusive, se essas duas retas forem... esses dois pontos forem verticais, né? Na mesma linha vertical. Né? Então, essas aqui são as linhas do espaço hiperbólico. Dois pontos determinam sempre uma reta. Igual na geometria plana, tá vendo? Você pega dois pontos no espaço, existe um único círculo que é perpendicular ao bordo e intersecta o bordo perpendicularmente, né? Incluindo se esses dois pontos forem verticais, tá vendo?
E, além disso, o que acontece é tipo... O que não vai valer é tipo o seguinte, né? Que é o que são das paralelas, né? Quando você estuda geometria plana, o que acontece? Dado uma reta, aqui a gente tem uma reta, e um ponto fora dela, existe uma única reta que não intersecta essa primeira, certo? Se você está em geometria plana, se você tem uma reta e um ponto fora, existe uma única reta que não intersecta essa aqui e passa pelo ponto de fora. No caso hiperbólico, não é o caso. No caso hiperbólico, existem infinitas retas. Ó, se eu variar meu G... Ah, caramba. Então, 2 pontos, eu traço uma reta. Então, passando por F, ó, existem infinitas retas paralelas. Tem algumas que intersectam, tipo essas. Essas intersectam, mas existem infinitas retas paralelas. E essa é a grande diferença da geometria euclidiana da geometria hiperbólica. Tipo, o fato de, dado uma reta e um ponto fora dela, existirem infinitas retas paralelas. Certo? Ok? E, da mesma forma, você pode fazer, por exemplo, reta perpendicular, por exemplo... Tipo, todas as coisas, construções básicas que você faz no geometria plana, você pode fazer. Por exemplo, dado um ponto na reta, existe uma única reta perpendicular passando por um ponto. Certo? Todas as propriedades básicas de geometria euclidiana valem, tipo, todas as construções básicas. Né? Então, o que a gente tem, de fato, é uma geometria. Né? Tipo, você tem pontos, você tem retas, você tem questões de interseção, perpendicularidade, etc. E você também tem triângulos, né? Vamos fazer um triângulo. Você tem 3 pontos. Você pode fazer... Deixa eu ver se tem um segmento aqui. Acho que tem um segmento. Você pode fazer o triângulo. Esse triângulo magrinho. Tá? Então você tem questões de triângulo. Também. E isso vai dar uma geometria absolutamente diferente da euclidiana. Tipo, uma geometria totalmente diferente. Né? Mas com axiomas muito parecidos. Se você abrir o livro do Euclides e tipo, começar a ler os axiomas, você vai ver que a geometria hiperbólica e a plana satisfazem praticamente os mesmos axiomas. Com exceção do axioma das paralelas, que é esse que eu tinha dito. Né? Que é, por uma reta, se você tem uma reta e um ponto fora, no caso da hiperbólica, ao contrário da euclidiana, você pode ter infinitas retas paralelas. Tá claro isso? Quero dizer. E o que vai ser, tipo, por exemplo, 2 pontos têm a mesma distância? Eu não defini distância, eu vou definir na próxima aula. O que significa distância? Mas a distância vai vir do cross ratio. Já digo, já adiantado. Que a distância vem do cross ratio. Então, o que vai acontecer aqui é que, tipo, do mesmo jeito que na geometria euclidiana, você vai ter que... Você não consegue pegar 2 pares de pontos arbitrários no plano hiperbólico, no H, e transformar um no ponto, pares de pontos, no caso hiperbólico. Certo? Você conseguiria fazer isso com transformações de Möbius, né, gerais, mas usando pontos do plano hiperbólico e transformações desse tipo aqui, você não consegue pegar pares de pontos e levar em pares de pontos qualquer. Isso é um indício que existe um invariante, que é a distância. Assim como existe a distância euclidiana. Só para eu explicar de onde que veio o cross ratio, para que serve o cross ratio, se não me falha a memória, eu vou olhar isso depois, na próxima aula vou ser mais preciso. Como é que você define distância Tem vários jeitos de definir distância no espaço hiperbólico. Mas um jeito é tipo assim, você pega 2 pontos, vou chamar de U e V, e o que acontece? Quando você tem U e V, você tem um único círculo
passando por esses dois pontos, que é perpendicular, né? Ou seja, dado dois pontos, existe uma única reta hiperbólica que passa por eles, né? E aqui você vai ter esses pontos de interseção aqui, que eu vou chamar de, sei lá, estrela, V estrela. Né? A distância é praticamente, não é exatamente isso, mas é praticamente o cross ratio de UV, o estrela, V estrela. Né? Repara que com dois pontos você consegue de fato determinar 4, né? Porque dado dois pontos você tem um círculo perpendicular ao eixo X e os pontos de interseção te dá mais 2 pontos extras. Então, em essência, a distância ela é dada por esses 4 pontos. Né? Então, a distância é uma função que, dado 2 pontos, associa 2 pontos. E, em essência, é isso. E como a gente já verificou anteriormente, transformações de Möbius preservam o cross ratio. Se você aplicar uma transformação de Möbius, o cross ratio é preservado. Como as transformações do espaço hiperbólico, que é esse ISO aqui, elas são transformações de Möbius, o que vai acontecer é que esse número também é preservado. Então, a gente já tem uma noção de distância, em essência. Não é exatamente a distância vai ser, aos curiosos, a distância de fato é ln do módulo, módulo do ln do cross ratio. Essas distâncias com ln aparecem em vários lugares. Para quem não sabe o que é ln é o logaritmo na base E. Okay. Essa aqui de fato é a distância. Tem um módulo aqui, tá, pessoal? Por alguma razão eu não coloquei o módulo. É o módulo do ln do cross ratio. Essa de fato é a distância. Mas o ln, os módulos, tal, é meio que irrelevante. O fato relevante aqui é que, tipo, no caso dessa geometria, a gente tem um invariante de 2 pontos, que é a distância, certo? E acho que eu vou parar por aqui. A próxima aula, de fato, eu começo a falar de geometria hiperbólica propriamente dito, assim, falar de distância, falar de perpendicularidade, de isometrias, né? Assim como acontece na geometria plana, onde você tem, tipo, rotações e translações, na geometria hiperbólica você vai ter não 2 tipos, você vai ter 3 tipos de isometrias que preservam a orientação. Que são as geometrias que são rotações, aí tem outras que são tipo translações, né? As rotações a gente chama de elíptica, né? Normalmente, de isometrias elípticas. Essas translações a gente chama normalmente de isometria parabólica. E tem as terceiro tipo, que é o tipo hiperbólica. Isometrias hiperbólicas. Mas dessas eu vou falar na próxima aula. Okay? E era isso que eu queria falar hoje. Eu sei que ficou um tanto sobrecarregado, mas é a vida. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tirar dúvida no chat ou pessoalmente. Fiquem à vontade para me invocar. Né? E é isso que eu vou falar hoje, pessoal. Maravilha? Temos dúvidas? Perguntas? Ok.